E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amor, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. E então vieram alguns que deram avisar a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão deles, e do mar, e da Síria, e eis que já estão em Azazon, tomar que o Engedi. Então Josafá tomou-o, pois a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todos os Judá e Judéia. Se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos dos gentios, e na tua mão há face e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra diante de teu povo de Israel, e não deste assim a mente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitará nela, e edificará nela um centurião ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amor e de Moabe e os filhos das montanhas da Síria, pelos quais não permitistes que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas dele se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, tá vendo? Tá falando tudo, angústia. Eis que nos darão o pago para lançares no fora da herança que nos fizeram herdar. Deus nosso, porventura não os julgares, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Entenda, estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Josiel, filho de Zacarias, filho de Benais, filho de Geleais, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e Jazias disse: dai ouvido todos a Judá, de vós
moradores de Jerusalém, e tu ores, Josafá. Assim disse o Senhor, vós diz, não tomais, nem vós assustei, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã, tá vendo, Silães? Não se assuste com o que você está passando, ou que está. Aqui era uma guerra, aqui era uma luta, aqui era para onde eles iam. Mas Deus disse que não se assuste com a grande multidão. Para você é um grande, para mim também é uma grande coisa que nós estamos passando. Hoje eu é a igreja, hoje você é o seu esposo, que dói, eu sei que dói. Dói muito, eu já passei por isso, Deus sabe, e peço a Deus toda madrugada força para você, mas Deus está mandando dizer que não se assuste com a grande multidão, ou com a multidão que aponta o dedo para você, ou com a multidão que diz que você não vai vencer, porque Ele disse que Ele é contigo, a angústia você já venceu. Amém. Diz o Senhor, esta angústia não é para a morte, mas para mudar a tua sorte. Amém, Jesus. Amanhã descerá contra eles, e eis que sabeis pela... Isso eu vou mudar a vista. Pela ladeira de Zi, e os acharão no fim do vale, diante do deserto de Jerusalém. Estais em pé, e vendo a salvação do Senhor para convosco, e a de Judá e Jerusalém. Não tomais, nem vós assustais. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor, e levantaram-se os levitas dos filhos do Coanitas e dos filhos do Coroanita, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantou, o óculos faz assim. Tá arranhado. Esse seu cabelo tá dentro do óculos. Mas tá arranhado. Ontem era assim também, não tava. Se levantaram e quando é no preto é que eu não vejo mesmo. E saíram ao redor. Tira a mão ao deserto. Ao deserto. Pega de novo. Ao deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e está seguro, credes nos seus profetas, e prosperará, e aconselharei-se com o povo. E ordenou majestade, né? Onde? Aqui, majestade. Santas, saindo diante dos amados e dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre, e ao tempo em que começares com júbilos e louvores ao Senhor, pois emboscadas contra os filhos de Amor e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vierem contra Judá, e fará desbaratados, porque os filhos de Moá e de Moabe se levantaram contra os moradores dos Moata, dos montanhas de Seir, para os destruir e o exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir,
ajudaram uns aos outros a destruir-se. E entretanto chegou Judá e a atalaia do deserto, e os olharam para a multidão, e eis que eram com corpos mortos que Josias ia em terra, e eram corpos, voltei para o mesmo lugar, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres e abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si também que não podiam levar mais 3 dias se que eram os despojos, porque eram muitos. E os 4 dias se ajuntaram no vale de Berecá, porque ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Berecá, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, de Josafá, e à frente deles, para irem a Jerusalém com a alegria, porque o Senhor os alegraram acerca dos seus inimigos, e foram a Jerusalém com alardes, e foram com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio e tomou Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhes deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, e era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Azubá, filha de Sili, e andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado um coração para com Deus de seu pai. Ora, o resto dos altos de Josafá tentou os primeiros como os últimos. Eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Ananias, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se alitou com Acasia, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarse, e fizeram os navios em Ezió-Geber. Porém, Eliezer, filho de Danava, de
Maré se profetizou contra Josafá, dizendo, visto que te meu Deus, que te aliaste com Acazia, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarse. Mas aqui vai mais à frente, amém? Tira aí.